tema sair da mediocridade. Está em Isaías 25, de 1 a 2, fala assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiro. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Então nós temos aqui hoje pessoas que conseguem sair da mediocridade, jamais recuam ao ter de lidar com situações difíceis. Não importa o quanto elas estejam tristes ou deprimidas. Isso acontece porque elas nunca perdem a vista e a perspectiva de Deus e sabem com que os tempos do fim podem ser comparados. Ainda que Isaías 25 traga uma visão maravilhosa do futuro, no capítulo 24 apresenta uma predição de ruína, de desolação para um futuro imediato. Um diz respeito a uma situação temporária, já o outro lida com a realidade dos fins do tempo e devemos permanecer em contato com as duas. Então nós temos algumas características que separam as pessoas da maioria uma posição de destaque. Então depois nós vamos ver isso aqui, mas antes disso nós vamos saber, né, do pastor Rogerinho aqui, como é que fica esse trem de mediocridade aqui, né? É muito interessante, Guerra, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que mediocridade é algo muito ruim. Sim, né? Esse é um dos enganos. Na realidade, a mediocridade ela é boa, mas é o bom que nos impede de viver o melhor. Sim. Né? Então, com certeza. Estar na mediocridade ou viver dentro desse nível de mediocridade é viver dentro da média, é viver dentro daquilo que nós estamos vendo sem uma perspectiva muito grande de futuro, mas tentar manter um determinado nível. Se a gente tivesse que colocar isso, vamos imaginar aquilo que nós chamamos hoje de classe média, né? A ideia de classe média é exatamente essa ideia de viver dentro desse padrão do médio, medíocre, meio ou médio. E muitas vezes significa não estar indo para cima e evitando ir para baixo. Sim, então é uma certeza. luta constante para não descer, né? Mas se acomoda e não sobe. Então, por isso que acaba ficando uma situação que a gente poderia chamar de mediocridade. Nesse texto, e aí nós não lemos os capítulos 24 e 25 de Isaías todo, até porque demandaria um tempo maior e ficaria cansativo. Então nós colocamos esses versículos que te dão uma ideia de que Deus ele vai agir, tem a bondade de Deus primeiro, o poder de Deus, e que Deus vai agir trazendo a destruição que ele diz que vai fazer, que é uma destruição imediata. Agora, aonde que fica aí a questão da mediocridade? Sim. Se eu olho para o imediatismo, se eu olho apenas para aquele momento que eu estou vivendo o hoje, eu vou tender a viver e sofrer com a destruição, com o juízo de Deus e com as circunstâncias ruins e adversas. Mas quando eu elevo a minha visão para uma visão de futuro, para uma visão além daquilo que eu estou vivendo no momento, eu saio desse nível onde estão a maioria das pessoas, eu saio da média e passo a ter uma perspectiva maior, que é a perspectiva de futuro. E é isso que nós devemos sempre pensar e nos empenhar em viver. Porque há situações adversas na nossa vida? Sim, a palavra de Deus é muito clara quando diz que no mundo teremos aflições, mas ele não termina aí.
não é? No mundo tereis aflições, não é um ponto final. Ele diz, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu o mundo para que nós pudéssemos vencê-lo nele e juntamente com ele. Então, se eu ficar pensando apenas naquele momento onde eu estou tendo as adversidades, as circunstâncias contrárias, eu vou ficar ali junto de todo mundo, né? No médio, tentando sobreviver diante das catástrofes, diante das crises, diante das circunstâncias ruins. Tentando sobreviver. Mas Deus quer que a gente amplie a nossa visão para Ele e para o futuro, ainda que não seja um futuro imediatista, ainda que seja um futuro mais longe, né? Mas a minha visão tem que sair desse lugar comum e ir para um outro lugar. É isso mesmo, né? Maravilha. Bom, nós já estamos aqui, o celular aqui está tremendo aqui, das mensagens que estão chegando. Pastores, pastores, que prazer inenarrável em assisti-los. Obrigado, querido. Gostaria apenas de compartilhar o testemunho do quanto tenho sido abençoado com os ensinamentos passados tão carinhosamente por vocês. De cativa a libertadora, essa sou eu, né? A Lúcia Renata, aqui de Belo Horizonte. Obrigado, Lúcia, Deus te abençoe, querido, e continue assim, trabalhando, né? E agindo na sua vida, para nós é motivo de alegria. Oi, pastores, a paz do Senhor, estou passando para deixar um forte abraço para vocês, queridos. Que Jesus continue abençoando vocês e este programa é maravilhoso. Vocês falam de assuntos pertinentes para a vida de maneira leve e divertida. Abraçãozão, okay. Que é o Thiago que nos mandou, né? O Thiago sempre aí participando. Amém, e presente, né? Obrigado, Thiago, viu? Um abração para você, querido. Olá, pastores, bom dia. Bem entusiasmado. Gosto demais de vocês. Quando perco o programa, fico triste. Abraço em vocês. Acho o pastor Rogerinho uma gracinha. Gracinha. Gracinha, oh, meu Deus. Amém. Aqui os irmãos, meu irmão mandou aqui uma foto, ele e o seu filhinho nos assistindo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos para frente? Nós temos aqui, uns veem o aqui e agora. Outros veem os objetivos finais e seu potencial. Então nós temos dois tipos, né, de pessoas aqui, duas formas de olhar as coisas. Uns aqui e agora, o momento, outros veem os objetivos finais e o seu potencial. Então, pastor Rogerinho, nós vamos ficar com qual? Com aqui agora ou com o lá da frente? Olha, Guerra, é muito interessante você ter entendimento do que é que está acontecendo aqui e agora. Certo. Né? Ter um discernimento do presente. Com certeza. Mas o nosso objetivo não pode estar no aqui e no agora. Até porque o aqui e o agora já não é mais aqui e agora, já foi passado. Com certeza, né? Já passou. E já passou. Então nós precisamos ter essa clareza, né, de quais são as circunstâncias, o aqui e o agora, o que isso traz para nós. Mas a minha visão e a minha perspectiva tem que estar no futuro e no meu potencial. Sim. Porque quando eu olho só para as circunstâncias, e isso é uma coisa muito interessante, a maioria das pessoas que vivem dentro dessa situação do médio, ela vive presa às circunstâncias, e estar presa às circunstâncias não permite que ela veja as potencialidades que ela tem. Gente, isso é extremamente importante. Ver o seu potencial, o que você realmente pode fazer, sabe fazer e tem que fazer, né? Então, essa visão de futuro, conhecendo as suas potencialidades,
é importante Sim. conhecer a realidade, sem dúvida, mas nós não podemos ficar com a visão presa na realidade que estamos vivendo, senão não há uma saída. Ficamos dando voltas em círculo o tempo inteiro e não saímos desse lugar comum. Então, viver na mediocridade é viver nesse lugar comum. É não conhecer aquilo que nós temos como potencial e o quanto podemos usar esse potencial para mudar as circunstâncias aonde nós estamos. Exato. Então, isso faz toda a diferença, né? Tremendo. Nós temos aqui já outras participações. Bom dia. Bom dia. Ando sobre a palavra. Por que o ateísmo está me confrontando? Estou até sem vontade de ler a Bíblia e orar. Tenho 41 anos. Vocês podem me ajudar? É o príncipe desse século, né? Essa é uma das coisas que todos nós vamos ser confrontados, né? Não só a questão do ateísmo, mas principalmente o humanismo, né? E essa perspectiva hedonista, né, que vem da base de Edom, que é levar as pessoas a olhar tudo como motivo de prazer. Se não gera prazer, não é luxúria, então a tendência das pessoas acharem então que não é tão importante. Eu vejo que esse é um dos maiores confrontos que todos nós, como cristãos, nós vamos enfrentar, né, Rogério? Na realidade, Rogério, não é nem só o ateísmo, é a própria circunstâncias que a gente tem vivido. E aí nós temos o quanto tem sido relevante esse assunto hoje. Porque na maioria das vezes, e a maioria das pessoas estão vivendo em conformidade e vivendo em conformidade com esse mundo, estão vivendo exatamente dentro de um nível de mediocridade na sua vida cristã. Por quê? Não olham com uma visão de futuro e não avalia realmente as circunstâncias em que estão, e quando pensam que não, acaba naquele esqueminha de religiosidade sem comunhão com o Senhor. E aí acaba vivendo exatamente aquilo que todo mundo, entre aspas, né? vive. Ah, não, isso não tem nada a ver, todo mundo faz. Ah, não, isso é assim mesmo, todo mundo está fazendo. Ah, não, fulano de tal faz, e você pode fazer também. Então, essa é uma situação que nos coloca junto com todo mundo. E aí mora o perigo, né? Exatamente. Aí mora o perigo, porque de repente você vai para uma coisa que não é realidade e muitas vezes você entra bem naquilo. Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Peraí, mas isso é viável para mim? Não é? Tem que ver isso, não é? Vai valer a pena? Exatamente. Não Exatamente. é? Então a gente tem o discernimento aí daquilo que realmente a gente tem que fazer ou não. Não é porque todo mundo está fazendo que aquilo possa estar certo, não é? Com certeza. Então, pode estar todo mundo fazendo e aquilo pode estar errado. Né? Então a gente precisa ter essa visão crítica em relação à situação para poder dizer não, isso não me convém. Né? Temos aqui uma outra participação. Paz aos amados, estou assistindo vocês aqui do Rio de Janeiro, Paracambi. Que legal. Sou pastor Márcio de Faveri, do Ministério Vida Nova. Manda um abraço para nós aqui e para a igreja. Um grande abraço, viu, pastor? Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e o Ministério Vida Nova, né? Em nome de Jesus, continue aí a ser luz em Paracambi, em nome de Jesus. Obrigado pela audiência de vocês e que vocês continuem assim verdadeiramente na dependência total do Senhor. Bom dia, pastores. Vejo todos os dias o programa. Gosto muito das suas explicações. São aprendizados e tanto. Obrigado por tudo e peço oração pelo meu esposo que ainda está no mundo das trevas. Tem que ter muito jejum e oração, DDD 84. Obrigado pela sua audiência, viu? Nós vamos orar aqui no final do programa para que a cada dia o Senhor possa, encontrar um espacinho nesse coração, né? Ou seja, para que o Senhor possa, através da semente da palavra de Deus e do seu testemunho, minha irmã, possa verdadeiramente impactá-lo, não é? DDD 87,
Graça e paz, meus amados pastores, peço oração por minha vida. Tem alguns dias que estou acamado e estou assistindo o programa. É maravilhoso. Pastor Rogerinho, hoje vejo como sou inconstante. Hoje estou orando fervorosamente e amanhã não. Por favor, peço ajuda. Eu sei que não quero ficar longe de Deus. Meu nome é Alexandra, DDD 87. Essa questão da inconstância, Rogério, é algo que também muito frequente. Associado ao que a gente falou antes, né? Exatamente. Falamos antes. Agora, uma das coisas que você pode avaliar é como você está emocionalmente quando você sente que está, não ora, não é, como orava antes. Porque a inconstância ela pode ser um reflexo da sua alma ou das situações que você já viveu e que não deixam você realmente manter aquele nível de relacionamento numa linha constante ou até mesmo crescente. Porque o ideal é que a gente mantenha uma linha crescente no nosso conhecimento de Deus e no relacionamento com Deus. Se a gente consegue manter pelo menos uma estabilidade, já é algo que já nos tira. Com certeza. Né? Mas a inconstância, ela pode estar associada com outras situações da sua alma, como, por exemplo, ansiedade, como, por exemplo, a autoestima, uma dificuldade de saber quem realmente você é, né? A sua identidade. Então, um dia você se vê de uma maneira e aí você está muito bem, e outro dia você se vê de uma outra forma e aí não está tão bem assim. Então, há as questões espirituais, mas também há algumas questões emocionais e comportamentais. Né? A gente muitas vezes fica colocando muita culpa, né, nas forças espirituais e esquece que a gente precisa estabelecer uma rotina. E estabelecendo essa rotina, tem dia que vai ser prazerosa, tem dia que não. Mas não é porque não gera prazer que eu tenho que abrir mão dela. Né? Então, é importante isso. E todo ser humano ele tem essa fala. Nem todo dia as pessoas estão bem. Nem todo dia. Vai ter um dia que você levanta meio deprimido ou qualquer coisa e a gente tem que trabalhar para vencer isso, né? Sim, meio melancólico. Meio melancólico, tem dia, não é? Aí é normal isso, né? A gente tem que ver que tem certas coisas que são normalidades de vida e a gente vive uma normalidade, não é? Então, como é normal, nós vamos fazer aqui uma normalidade aqui. Pegar o item 2 aqui. Uns são guiados pelas circunstâncias do momento, outros pela visão do que sobrevirá amanhã. Não é? Então, esses são guiados pelas circunstâncias do momento, né? As circunstâncias que vêm no momento, eles são guiados por elas. E outros pela visão do que sobrevirá amanhã. Então, são duas situações aqui, né? Então, nós vamos ver aqui como lidar com esses dois tipos de situações, né? É muito interessante, Guerra, que esse item 2, ele parece ser a mesma coisa do 1, mas só parece. O fato de ser guiado, né? Então, ele muda. No item 1, nós falamos que ele vê, né? Ele vê a circunstância e aquilo que ele está vivendo no momento, vê o aqui e agora. Outros não vê o aqui e agora, ele não vê o aqui e agora. Ele vai criar uma perspectiva de futuro e ele vê as suas habilidades. Agora, aqui, nós temos a questão que vai além do ver, que é o ser guiado, o ser norteado, direcionado. Então, olha, se eu sou guiado pelas circunstâncias atuais, meu único foco, o meu único propósito vai ser resolver problemas imediatos. Com certeza, isso mesmo. Não é? E resolver problemas imediatos, ele impede, inclusive, que eu seja guiado por uma visão de futuro. Porque, gente,
Se eu estou o dia todo tentando resolver os problemas imediatos, aquilo que é urgente, eu não vou ter tempo para parar e planejar e me preparar para viver aquilo que vem na frente. Não é? E se eu não me preparo para o futuro, né, não sou guiado para uma visão de futuro, eu vou acabar chegando no futuro com as mesmas demandas que eu vivi a vida inteira. Né? Então, amanhã eu vou ter o problema de amanhã e como eu não me preparei para eles, eu vou sair correndo para resolver as coisas amanhã. E assim sucessivamente. E aí eu mantenho um ciclo vicioso e difícil de romper, né? Eu vou estar sempre agindo no imediatismo e baseando toda a minha vida naquilo que é urgente, é urgente, é urgente e é urgente. Porque não fui guiado para uma visão de futuro. Verdade. Né? Vamos aqui ver algumas outras participações. A paz, meus irmãos, estou com muita dúvida. Eu estou esperando o divórcio do companheiro, né? Sair. Mas o meu namorado não está querendo ficar longe de mim. Ele fala que não tem nada a ver ficarmos juntos. Né? O divórcio dele, desde o ano passado, ainda não saiu. Será porque ele tem muitos bens? Não sei. Eu fiz uma aliança com Deus, de permanecer firme na presença de Deus e ficar na posição diante de Deus. Temos que ficar longe um do outro até ele resolver a vida dele? Sim ou não? A pergunta dela. Olha, tem a questão do abrasar, né? Então, Paulo fala a respeito disso, né? Que não se deve abrasar. Se vai abrasar, é melhor que se afaste, para que não pegue fogo, né? Uma brasa quente contra a brasa queimando. Vai, né? Vai dar fogo. Vai dar fogo. Primeiro vento que passa, sai chama. Já era. Sai chama. Só uma sopradinha. Sai. Aí não tem jeito, não. Então, é prudente. Se você fez esse voto e você conhece os seus limites, não é? Não ultrapasse os seus limites. Isso é extremamente importante. Respeite você e respeite os seus limites. E aí você vai realmente saber, né? Porque se você entrar no esquema de abrir concessões, você vai ultrapassar os seus limites. E aí, como a gente está falando aqui em fogo, morro acima, é muito difícil de ser retido. É verdade. Né? E água de morro abaixo também. Também. É outra Ninguém coisa segura. difícil. Né? Então, evite chegar a uma situação onde será difícil para você exercer o autocontrole. Né? Nós temos aqui uma outra pergunta, DDD 32, aqui no interior de Minas Gerais. Olá, eu queria saber se posso jejuar de 4 da manhã às 6 da manhã. O senhor se agradaria? Porque estou acostumado a jejuar de 8 às 11 da manhã. Mas não quero mais, não estou conseguindo mais. Eu posso também jejuar no propósito de pedir ao Senhor que tire o mal que estão fazendo na minha vida? Eu vou até passar para vocês. Olha, Vai lá. a questão do horário de jejum, né? Eu acho que você precisa entender, aí de novo a questão da sua limitação, não é? E das suas condições físicas, porque o que o Senhor quer não é um sacrifício, o que o Senhor quer é a nossa entrega, que a nossa entrega já é uma entrega sacrificial, não é? Negar a si mesmo, não é? É isso que o Senhor quer, e esse negar a si mesmo já é um sacrifício, já é sacrificial, porque a gente precisa dizer não para a nossa carne. Agora, Davi, ele teve uma experiência muito interessante quando ele, em cima do monte, para sacrificar ao Senhor, ele disse: não darei ao Senhor uma oferta que não me custe algo. Eu acho que esse deve ser o princípio.
Você é que sabe o quanto isso te custa e o quanto você quer entregar ao Senhor. Para algumas pessoas, ficar sem comer nada, né? De meia-noite até 6 da tarde, é uma coisa tranquila. Para outros, de meia-noite até meio-dia, é outra coisa. Para outros, tá certo? Ficar sem comer 48 horas ou 24 horas. Então, isso depende muito daquilo que é a sua limitação e daquilo que você deseja entregar para o Senhor. Agora, se vai entregar ao Senhor, o conselho que Davi, a experiência de Davi é que ele não entregaria ao Senhor nada que não lhe custasse algo. Né? Agora, o motivo de você jejuar para ter, né, se é o motivo de ter um maior crescimento em Deus e de que veja as coisas que Deus tem boas para você e te livrar das coisas ruins, isso é outra coisa que você pode colocar diante do Senhor. Deus é o Deus que nos dá livramento e Ele, com certeza, Ele nos guarda e nos livra. Amém. Né? E aí, Guerra? Uns têm uma perspectiva limitada de suas habilidades. Outros têm ampla perspectiva a respeito, né? Então nós temos aqui que uns são, né, limitados na sua perspectiva. Outros já são amplos, né? Já abrem o leque na questão de perspectiva. Então nós temos duas situações aqui que ela realmente, a pessoa acaba se colocando dentro de uma forma e talvez até não sentindo condições de expandir mais ou de crescer mais, porque o que ela fez? Ela limitou a sua própria vida, né? Limitou as coisas da vida. Então nós temos que ver essas diferenças aqui, como é que arrumar com elas. Guerra, a gente tem, inclusive, já citou isso aqui em outro programa. Sim. Uma das grandes crenças que nós temos é a crença de capacidade. Isto é, aquilo que eu creio que eu sou capaz. Sim. Né? Então nós temos basicamente 3 grandes crenças que estabelecem a nossa relação com aquilo que nós alcançamos e aquilo que nós podemos fazer. A base dessa crença é a identidade. Sim. Quem eu sou. Eu Com saber certeza. quem eu sou. Isso é mesmo. extremamente importante. Né? Então, é o ser, a base da pirâmide. Eu preciso saber quem eu sou. E quando a gente trabalha tanto no aspecto espiritual quanto emocional, isso é extremamente importante. É importante eu saber quem eu sou em Deus, como também é importante saber quem eu sou emocionalmente, conhecer as minhas próprias emoções. Com não é? certeza. E um dos grandes problemas que a gente tem, né, nesse processo de cura é exatamente trabalhar essa questão da identidade e da autoestima, Muito que bem. são muito próximos. Estão né? ligados, né? Então, essa é a base. A outra é a crença de merecimento, isto é, de capacidade, o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer, quais são as minhas habilidades. Então, é essa crença fortalecida que vai fazer com que você saia do lugar comum. Por quê? Não é porque você sabe mais do que os outros. É porque você sabe que sabe. Essa é a diferença. É a diferença. É verdade. É isso Não é? mesmo. Essa é a diferença. Você sabe que sabe. E isso gera em você uma potencialidade para fazer. Isso gera em você uma crença em si mesmo. E isso faz toda a diferença. Então, uns estabelecem uma limitação das suas habilidades. Com certeza. Quantas vezes você já ouviu dizer: mas eu não dou conta disso, isso não é para mim, eu não sei fazer. Agora, quantas vezes você mesmo já disse isso, né? Não, esse negócio não é para mim, não, eu não sei fazer isso não, isso é difícil.
não é? Então, muitas vezes a gente traz essa limitação das nossas habilidades e se acomoda dentro dessa limitação. Estes vão viver uma vida limitada, não é? Porque estabeleceu uma limitação para as suas habilidades. Outros já vão expandir e ver realmente as habilidades que têm e usar as habilidades que têm, olha bem, para alcançar outras habilidades. Exatamente. E aí, esse não vai viver uma vida limitada, porque ele está sempre crescendo e ampliando o leque de possibilidades. Ah, fiz isso aqui, não deu certo, o resultado não foi bom. Ok, então eu posso tentar outra coisa porque eu sei fazer de outra maneira. E aí tenta fazer de outra maneira com e uma hora dá certeza. certo. Com certeza. Rogério, essa irmã que mandou pra gente aqui a questão do seu namorado, né? E que ele é divorciado, está aguardando divórcio. Aí ela acrescentou, o meu namorado, ele é de uma outra religião, né? E ela não. Ela está perguntando se pode casar. Às vezes ele vai na minha igreja. Como seria o nosso casamento? Aí é impossível a gente responder, né? Como é que vai ser o seu casamento? Mas a Bíblia nos dá algumas bases claras a respeito disso, né? Sobre casamento dentro da perspectiva de um jugo desigual. A palavra de Deus nos instrui a respeito ou seja, de um cônjuge que é cristão e outro não, mas quando convertem depois já de casados, né? Agora aqui a Bíblia é muito clara, ou seja, não se põe em jugo desigual, não é? Existe advertência nas Escrituras já para o povo de Israel, né, para que o homem não tomasse mulheres de outros povos. Para quê? Para que eles não fossem contaminados. E a mesma instrução que o Senhor dá em Coríntios a respeito de você firmar uma aliança de casamento com alguém que é de uma outra religião. Por quê? Porque você está firmando uma aliança com também os deuses dessa outra pessoa, né? E a tendência natural das pessoas virem, já aconteceu conosco, muitas vezes a nível de casamento, né, de namoro, dizer, pastor, mas ele é tão bonito, ele é isso, é carinhoso, não sei o que, né? Mas só falta converter. Só que acho que o falta converter tá tão pertinho assim, mas o abismo que separa, o só converter é muito grande, né? E a diferença, a única ponte é Jesus, né? Ou o inverso também é verdadeiro, né? Mas ela é tão linda, ela é muito mais educada, não sei mais o que tantas meninas da igreja, né? Então, mas só falta converter. E como se fosse assim uma coisa tão simplesinha, embora é através de confessar com os seus próprios lábios e crer no coração, mas isso torna uma distância muito grande e pode ser muito caro, sabe, o preço a ser pago para quem não cumprir e não obedecer esse princípio da palavra de Deus, tá bom? Então, minha irmã, como que vai ser o seu casamento se você aceitar essa aliança em jugo desigual? Eu vou dizer uma coisa para você. A tendência natural é de que você se esfrie na fé e você, então, acabe abandonando a fé, porque, olha, tem que permanecer um preço alto. A gente sabe que Jesus já pagou o preço, o maior preço já foi pago, mas, ou seja, você vai ter que ter um preço bem grande, sabe? Porque a partir daí eles se tornam uma só carne, quer dizer, vocês já se relacionam sexualmente, né? Mas ele vai exercer autoridade sobre a sua vida, então aí tem uma situação delicada. Ok? Deixa aqui para frente. Caríssimos pastores, obrigado, viu? Deus abençoe. Caríssimo, gostei. Eu vivi uma vida medíocre durante muito tempo, mas Deus me fez passar por um deserto terrível e só assim vi o quanto que eu perdi. Quando melhorar, e desde já quero viver uma vida nova em Cristo. É o Oswaldo de Belo Horizonte. Amém, Oswaldo? Muitas vezes é necessário, o Senhor permite que a gente passe por esses momentos
para que as escamas dos nossos olhos sejam retiradas, para a gente ver o quanto nós muitas vezes tomamos decisões erradas, o quanto que a gente perdeu nessa caminhada, né? Mas esse tempo de talvez de reconhecer, esse tempo de arrependimento, né? De retirar essas escamas dos nossos olhos, esse tempo não é perdido, esse é um ganho, né? Assim, incontável, um ganho sobrenatural, viu? Que o Senhor te fortaleça nesse tempo, viu? Em nome de Jesus. DDD 33, pastores, eu quero agradecer pelas respostas, tem me ajudado muito. Vocês são enviados por Deus para ajudar as pessoas a enfrentar os problemas do dia a dia. Mas eu tenho 2 perguntas, vamos ver. Ajudei sim o meu esposo, mas ele não memorizou muito. Não acabou explicando direito sobre o versículo. No final, o pastor acabou amaldiçoando porque ele não soube explicar sobre a Bíblia. Ele só dirige o culto. Vocês acham que devo falar com o pastor, deixar ele aprender um pouco? Ou deixar para o Espírito Santo, que agora sou esposa? Quem me rejeita na igreja do pastor, eles falam que não tenho Deus comigo porque não sou parecida com Ele. Como devo fazer para mostrar que Deus está me transformando? Essa é aquela irmã que mandou a pergunta a respeito, vocês lembram? Lembro. De que as pessoas não estão acreditando que houve uma mudança nela, porque a mudança está sendo interior, né? E no exterior as pessoas acham que é a mesma coisa. Minha irmã, desculpa, não deu para... Está um pouco confusa aqui a sua pergunta. Eu não sei, Rogério, se você conseguiu entender um pouquinho aqui o que ela está querendo perguntar? É porque ela coloca uma outra situação, que é a situação do marido, mas eu acho que também é uma situação que o marido... parece que é a mesma pessoa que o marido colocado para dirigir e está sempre dirigindo do mesmo jeito. Sempre é o mesmo Então eu texto, acho que acho que é a mesma pessoa. Ok. Então, está conectado. Tá? Então, viva, minha irmã, vivendo para agradar primeiro ao Senhor. Eu acho que essa tem que ser a sua preocupação maior. Agradar ao Senhor, cumprir com os propósitos do Senhor e fazer com que realmente o Senhor tenha liberdade para transformar a sua vida como Ele já tem feito. E o Senhor, Ele realmente não vai agir de fora para dentro. Ele age de dentro para fora, porque o Espírito dele está em nós. Então, primeiro vem dentro de nós essa convicção do caminho, a convicção do erro e as oportunidades para arrependimento e as mudanças que são consequências do arrependimento. Agora, viva com essa preocupação em agradar o Senhor, porque foi Ele quem morreu por você. É a Ele que você precisa primeiro dar obediência e satisfação. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Assim está escrito. Se houver o reconhecimento externo, ok, amém. E se esse reconhecimento externo ou das pessoas que estão ao seu redor não vierem, não tem problema. A sua motivação e a sua alegria tem que estar em agradar aquele que realmente pagou um preço para o seu resgate, aquele que é o seu Senhor. Tá certo? Ok. Olha, nós temos aqui uma questão muito forte aqui. Uns podem ficar distraídos com as perdas de hoje. Outros permanecem atentos, focados em seus objetivos. Não é? Então nós temos duas situações aqui, naqueles que por causa das perdas eles ficam distraídos e esquecem do objetivo, do que ele tem lá na frente e não permanece focado naquele objetivo. Muitas vezes o inimigo até usa isso em questão até de mundo espiritual para parar a pessoa, retardar a pessoa, não deixar que ela foque naquilo que realmente ela tem. E muitas vezes acontece até em questão da obra
para a pessoa, ela deixa de fazer uma coisa, deixa de sair para resolver, porque houve uma perda ali, ela fica focada nessa perda. Então nós temos essas duas, né, situações aqui e que nós vamos, né, ver aqui, pastor Rogerinho, como é que a gente resolve com isso aqui. Não é? Inclusive isso até vai confirmar aquilo que eu acabei de falar agora para essa irmã. Com certeza. Então, se eu vou ficar focado ou... aí tem um termo muito interessante que é a distração. Sim. Não é? Distração é aquilo que vai me tirar da visão ou do foco. Então, muitas vezes, nós nos distraímos com as situações imediatas ou até mesmo as perdas momentâneas. Com certeza. Né? E por isso eu acabo não tendo uma visão de futuro ou não estabelecendo o foco que realmente precisa. Quando nós vivemos uma perda, nós realmente devemos viver e avaliar essa perda. Agora, isso não quer dizer que eu tenha que fazer dessa perda uma prisão e viver preso a essa situação todo o tempo. Né? Tem uma coisa bem interessante e o quanto talvez isso ilustra essa situação. Aquela expressão popular que macaco velho não põe a mão em cumbuca. Cumbuca, né? Isso mesmo. Na realidade, essa expressão ela vem de uma situação onde uma determinada, em uma determinada região, eles colocam uma jarra de barro ou uma cumbuca e colocam uma semente ou uma fruta dentro dessa jarra. O macaco vem e coloca a mão e a mão passa dentro da boquinha do jarro e pega a fruta que está lá dentro. E ele então vai tirar a fruta de lá. Olha, nesse momento, a boca da jarra, não é? Ela cabe a mão dele esticada. Mas quando ele pega a fruta, não cabe a mão dele dobrada, porque é fininha a boca do jarro. E nesses momentos, o macaco acaba ficando preso e ele é apanhado. Por quê? Enfiou a mão na cumbuca. Mas não porque ele enfiou a mão na cumbuca. É porque quando ele enfia a mão na cumbuca, ele acaba pegando o fruto e não quer largar o fruto. E por não querer largar o fruto, ele fica preso. Então ele fica preso naquela situação e ele acaba sendo apanhado exatamente porque não abre mão. E é exatamente isso. Ele não percebe o perigo, né? Então, ele se distrai com aquela situação. E concentra só naquele fruto e esquece quem vem atrás. Não quer abrir mão do fruto para tirar a mão dali de dentro. Concentra ali e perde o que vem atrás e ele é surpreendido, né? Exatamente. Então, isso ilustra essa situação de que a gente muitas vezes fica distraído com aquilo que perdemos ou com a situação do momento. Sim. Né? Ou não querendo ter mais perdas. Tem mais. Porque isso é muito interessante. Com certeza. Né? Às vezes teve uma perda e por não querer continuar perdendo, fica distraído ali tentando remendar a situação e as coisas e perde a oportunidade de crescer e de fazer algo muito maior lá na frente. Né? Certeza. Ok. Temos aqui uma pergunta. Bom dia, pastores. Gostaria de saber, quando converti, os pastores falavam muito sobre idolatria. Falavam abertamente que uma determinada religião, né, aqueles que praticam, viviam idolatrando as imagens e etc. Hoje não acontece mais. Será que porque nossas igrejas evangélicas estão idolatrando demais cantores e placas de igrejas? É o Elter de Betim. Ô Elter, bem rapidamente sobre essa questão da idolatria, dá uma lida no Salmo 115, né, até o verso 8 mais ou menos,
8, 9, a palavra de Deus fala muito claramente sobre essa questão da idolatria. Mas muito mais que idolatrar imagem e escultura, que tem toda uma ação espiritual por detrás dessas imagens, mas tem uma das principais imagens que muitas vezes nós não percebemos e ficamos assim, passa despercebido na nossa vida, que é a imagem que nós criamos, né, de uma idolatria dentro do nosso coração. Muitas vezes pode ser isso que você falou, das igrejas evangélicas, idolatrar líderes, cantores ou qualquer pessoa assim, entre aspas, assim, famosa, né? Mas para mim uma das mais preocupantes, que é uma daquelas que a gente tem trabalhado muito na Clínica Dharma, é a nossa própria idolatria, sabe? A idolatria que é estabelecida dentro do nosso coração. Muitas vezes nós estamos assentados no trono, às vezes os nossos filhos, às vezes a nossa formação, às vezes, sabe, aquilo que nós adquirimos com o nosso esforço, entre aspas, sabe? Eu lutei para adquirir essas coisas, então nós colocamos bens materiais assentados dentro do, assim, assentados no trono do nosso coração. Muitas vezes seu currículo vitae, muitas vezes a empresa onde você trabalha, muitas vezes os seus currículos, né, que eu já falei, seus diplomas. Então, muitas vezes, essas coisas e pessoas, talvez o nosso filho, a nossa esposa ou o nosso cônjuge, estão assentados nesse trono. E isso é sutil, não é? E a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, né? Que o Senhor não divide a glória dele com ninguém, né? Nem mesmo comigo, nem mesmo aqueles que são tão próximos de mim. Então, nós precisamos entender isso antes e fazer uma análise do nosso coração, da nossa vida, antes de nós apontarmos o dedo para as outras pessoas e muitas vezes pessoas dentro das nossas igrejas, ok? Vamos lá, nós temos mais um tópico, né? Tem muita participação aqui, mas... Amém. Vamos lá então nesse aqui, né? Uns só pensam no agora, outros pensam no resultado final. Então, uns pensam no agora e outros no resultado final, né? Então, nós temos que ver aqui quem que tem mais vantagem nisso aqui. Né? Nesse jogo aqui, quem vai ganhar nisso aqui? Okay, aí nós temos uma outra relação interessante. Nós falamos da relação entre a crença de merecimento, sim, né? Com certeza. E a de capacidade, principalmente a de capacidade. Agora nós temos uma relação interessante que é entre o presente e o futuro. Sim. E essa é realmente uma das coisas que diferenciam as pessoas que avançam e as pessoas que ficam vivendo dentro desse limite e dentro dessa que a gente está chamando aqui de mediocridade. Sim. Né? A pessoa que ela vive focada no presente, ela vive focada no prazer imediato. Com certeza. Então, é aquilo que eu vou fazer agora, porque eu quero prazer agora. E é muito interessante que hoje nós temos vivido cada vez mais impulsionados e motivados a desfrutar desses prazeres imediatos. Então, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser fácil, não é? E isso me leva a essa condição de viver o presente e a busca desse prazer imediato, momentâneo para o presente. Mas eu preciso ter essa visão de futuro. Agora, uma visão de futuro também precisa ser saudável, porque se eu vivo com uma visão exageradamente focada no futuro, eu vou deixar de viver o presente e vou gerar um clima de ansiedade. Sim. Então, é muito interessante essa relação e como eu vou trabalhar essa relação. É aquilo que nós falamos lá no princípio. É importante entender as circunstâncias, enxergar o aqui e agora, mas ter uma visão para o futuro. Não adianta ficar preso no aqui e agora, né? Eu preciso realmente avaliar o aqui e agora, mas também preciso ter e construir uma visão de futuro, senão eu vou viver sempre no aqui e agora. Com certeza. Né? O tempo todo no aqui e agora. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.